Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente com vocês, estarmos todos reunidos para mais um momento de reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus. Que a espiritualidade amiga nos inspire, nos auxilie, para que possamos juntos retirar dessa mensagem ensinamentos para a nossa vida. E hoje, o tema que nos reúne aqui é uma virtude que nos tempos atuais está cada vez mais difícil de adquirir. Porque vivemos em uma época marcada pela velocidade das coisas. Tudo acontece rapidamente. As informações chegam em segundos, as respostas são imediatas e criamos expectativas de que a nossa vida também deva seguir o mesmo ritmo. Entretanto, a lei divina não se submete à nossa ansiedade. Existem processos que levam tempo, e é justamente nesse intervalo do nosso tempo e o intervalo da realização efetiva dos nossos desejos, das coisas que acontecem na vida, que precisamos exercitar a nossa paciência. E aceitarmos que não é no nosso tempo que as coisas acontecem, que as coisas se resolvem, e sim no tempo de Deus. A palavra paciência vem do latim patientia, que significa suportar, perseverar, permanecer firme diante das dificuldades. Então vamos abrir o nosso coração hoje e refletir sobre essa virtude que, embora muitas vezes silenciosa, sustenta a nossa caminhada evolutiva. É uma virtude que devemos exercitar todos os dias. Uma virtude desafiadora nas situações mais difíceis de nossas vidas, mas também nas mais comuns, naquela do dia a dia, e que a gente não percebe e acaba não exercitando. Como, por exemplo, na fila de um banco, no trânsito, na fila do supermercado, quando recebemos uma resposta não muito agradável, quando encontramos com pessoas que nos desafiam, seja no nosso trabalho, seja na casa espírita, seja no nosso lar. Quando temos ali um filho na adolescência, né, com aquele turbilhão de emoções, de hormônios, de humor, nos desafiando. Quando temos um companheiro que chega estressado do trabalho e nos trata de uma maneira não agradável. E qual é a nossa reação? Na fila do banco, na fila do supermercado, no trânsito. Eu não quero esperar o momento da pessoa que está na minha frente. Eu quero que seja no meu momento. Eu quero passar logo na fila do supermercado, porque eu estou com as minhas compras ali, eu estou atrasada, eu preciso fazer almoço, eu preciso ir logo, e aquela pessoa esqueceu a senha do cartão, não está ali sendo ágil, mas é o tempo dela. Na fila de um banco, quando ali uma pessoa está demorando no caixa porque está com dificuldade de entender e eu preciso pagar minhas contas, falar com o gerente, não consigo esperar, não tenho paciência, acabo me irritando, às vezes acabo falando coisas que possam até irritar o outro que está do lado ou que está na minha frente. Com o meu filho, ao invés de eu tentar conversar com serenidade, com calma, não consigo, já vou gritando, já vou colocando de castigo, tirando o celular, tal. Não que não deva fazer. Mas geralmente as atitudes que a gente toma não é de uma atitude paciente, serena, né? Por quê? Porque já estamos também ali com aquela emoção toda em turbilhão, né? Devido à nossa ansiedade. A gente sabe que quando preparamos uma exposição aqui na frente, a gente tenta escolher o tema, mas
a maioria das vezes, escolhem para nós, né? A espiritualidade vem e dá aquele toquinho. Para mim não foi um toquinho, foi mais um puxão de orelha mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito impaciente, muito ansiosa. E quando apareceu essa proposta para mim, né? Falei, vou falar sobre a paciência. Falei, nossa. E desde quando a Lourdes me passou a data do dia da palestra, eu venho estudando, lendo, escutando palestras, tal, sobre a paciência. Então, eu realmente cheguei à conclusão que eu não tenho paciência, né? Então, mas o que acontece? A palestra é para mim, então eu estou há um mês, né? Exercitando, né? Pelo menos nos estudos, o que é a paciência, né? Como eu vou poder desenvolver a minha paciência. Eu já tomei uma decisão que é fazer meditação, porém, a meditação não está ainda fazendo efeito, porque eu não tenho paciência de fazer a meditação. Porque eu tenho que ficar parada lá 15, 20 minutos e eu não tenho essa paciência. Mas eu tomei já uma atitude. Então, fazer meditação, leitura, estudo sobre a paciência, uma palestra sobre a paciência. E aí a gente vai desenvolvendo, né? Porque no dia a dia, que são coisas que a gente acha corriqueiras, que a gente precisa desenvolver, precisa praticar. Para quando chegar lá na frente e tivermos que realmente ter a paciência de esperar o tempo de Deus para resolver uma situação mais grave do que um filho aborrecente, né? Do que uma fila no banco, do que um atraso no almoço porque me atrasei no supermercado. Umas coisas mais graves, a gente saber como devemos esperar a resolução, né? Quando eu estava estudando, pesquisando, né, sobre a paciência, eu me deparei com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7, a paciência, e o título é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Esse é o título do nosso Evangelho. Porém, a gente sabe que Jesus, ele complementava as frases, né, nas bem-aventuranças. Então, nessa frase, bem-aventurados brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E aí, eu falei assim, nossa, né, o que será que é herdar a terra, né? O que será que Jesus quis nos dizer com herdar a terra? E aí também fui procurar sobre isso e achei uma palestra de Jorge Elahá explicando sobre isso, que eu achei a mais, assim, de fácil entendimento para a gente poder trazer hoje, tá? E ele fala assim, o que será que Jesus quis dizer? Herdarão a terra. Kardec explica que a Terra está passando por uma transformação. Os espíritos que não se esforçarem para vencer o orgulho, o egoísmo, a violência e outras imperfeições permanecerão ligadas a mundos compatíveis com seu grau de evolução. Já os espíritos que desenvolverem mansidão, docilidade, pacificidade, fraternidade, justiça e paz estarão preparados para viver em um mundo mais regenerado. Por isso, herdar a terra significa participar de uma terra renovada, de uma terra regenerada. O mundo novo e melhor não será construído pela força, pela agressividade, pela vingança, pelo ódio. Será construído por pessoas capazes de discordar sem odiar, de corrigir sem humilhar, de perdoar sem guardar ressentimento. A terra que queremos receber amanhã começa a ser construída pela maneira de como hoje estamos vivendo nossa vida. Então, a terra de amanhã já está sendo construída a partir de hoje.
É a terra em si que vai ser regenerada? A gente pode dizer que sim, mas são as pessoas, né? São os espíritos que nela vivem que têm que ser transformados. Então é a partir da transformação dos espíritos que vamos ter uma terra renovada. Porque a partir do momento que os espíritos agirem aqui, discordar sem odiar, corrigir sem humilhar, perdoar sem guardar ressentimento, ser dóceis, serem mansos, serem pacíficos, é que o mundo vai mudando. Então, por isso a terra vai mudar. O Jesus, quando ele diz lá para nós, bem-aventurados brandos e pacíficos, ele não quis dizer que os brandos e pacíficos seriam pessoas fracas, submissas, conformistas, aceitar tudo sem questionar, não ter personalidade, não ter coragem. Ele não estava querendo dizer isso. Ele estava querendo dizer que são as pessoas que vão ter domínio de si, que vão saber controlar a agressividade, agir com serenidade e promover a paz, qualidade que se manifestam por meio da paciência. A verdadeira docilidade e pacificidade é saber ter controle sobre as dificuldades, sobre as provas que nos são apresentadas e ter capacidade de dominar nossos impulsos, responder com serenidade e não com agressividade, agir com equilíbrio mesmo quando contrariados. Talvez Jesus tenha chamado de bem-aventurados os dóceis e pacíficos, porque sabia que somente eles conseguiriam atravessar as provas da vida sem perder a esperança. Por quê? Sem paciência, a dor transforma-se em revolta. Sem docilidade, as diferenças transformam-se em conflitos. Sem paz interior, as dificuldades transformam-se em desespero. Mas, com paciência, aprendemos a esperar. Com docilidade, aprendemos a compreender. Com paz, aprendemos a confiar. Então, entenderemos que a verdadeira felicidade não é a ausência de problemas, e sim na forma como caminharemos junto com eles. A paciência, no mais elevado grau, é capaz de conservar o amor mesmo diante da dor. E até agora só conhecemos um exemplo que nos provou isso, que foi Jesus. Jesus era dócil, mas não passivo. Corrigiu quando foi necessário. Ensinou com firmeza. Denunciou a hipocrisia. Enfrentou as dificuldades com coragem. Sua mansidão não era fraqueza. Era a expressão do perfeito equilíbrio, do domínio de si mesmo e do amor ao próximo. Ele foi incompreendido, ele foi criticado, ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi abandonado e mesmo assim não respondeu com agressividade. E na cruz, na hora da sua desencarnação, ainda perdoou seus agressores e pediu ao Pai que fizesse o mesmo. Claro que a gente não está aqui se comparando com Jesus, mas a gente tem ele como modelo e guia. Então sabemos do que ele fez, sabemos que precisamos seguir o seu modelo, já temos ele como guia, já é fácil, né? Difícil é a gente fazer o que ele fez, óbvio, né? Mas se a gente pensar, como eu falei aqui, em agir diferente com os nossos filhos, nossos companheiros, com nossos chefes, né? Com aquela pessoa que não torce para o mesmo time que eu, não gosta do mesmo partido político, né?
Porque por que acontecem as guerras? É porque um não aceita o que o outro faz ou fala, não concorda, não admite, é sempre pensando no eu, né? Então, ser dócil e pacífico é viver com coragem, equilíbrio e amor. E ser paciente é o quê? Saber esperar sem revolta. Confiar em Deus nas dificuldades. Manter o equilíbrio diante das provas. Agir com serenidade, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. E como nos ensina o Espiritismo, nós sabemos que ninguém se transforma de um dia para o outro. O progresso espiritual acontece gradualmente. Cabe a nós dar o pontapé inicial. Então, como falei aqui, vamos exercitar a paciência. Vamos desenvolver a paciência dentro de nós. Assim, conseguiremos passar uma paz para o outro. Porque se eu não ajo com agressividade, eu levo a paz, né? E como? Então, cultivada diariamente, mas também através da oração. A oração acalma a mente e fortalece o coração. Através da confiança em Deus, lembrar que existe uma inteligência superior conduzindo nossa vida para o nosso próprio bem. Do nosso autoconhecimento, em saber, em ter a certeza que somos espíritos imortais, em processo de aperfeiçoamento. Da vigilância das nossas emoções, antes de reagir, respirar, refletir, ponderar. E da compreensão das dificuldades alheias, colocar em prática o exercício da empatia. Compreender que todos nós aqui neste planeta somos espíritos ainda em construção, imperfeitos. Então não é só o outro que erra, eu também erro. Uma frase que o Roberto sempre fala, que é: não faça ao outro aquilo... faça ao outro aquilo que você desejaria que fizesse com você. Então, você não quer que alguém haja com agressividade com você, que alguém aumente a voz para você, que alguém te agrida fisicamente, não faça isso também. Deixa eu ver aqui. Quais as consequências da impaciência? Quando nos deixamos dominar pela impaciência, perdemos a serenidade. Falamos palavras das quais depois nos arrependemos. Criamos conflitos desnecessários. Sofremos mais do que o problema em si exige. Ferimos pessoas queridas. Queremos que tudo aconteça no nosso tempo, conforme nossa vontade. Mas a vida nos ensina que existe um tempo de todas as coisas e já sabemos que é o tempo de Deus. Enfim, a paciência não é só esperar, né? Significa manter uma boa atitude enquanto esperamos. Uma palestra de Arthur Valadares, ele faz a gente compreender que dentro da palavrinha paciência tem a palavrinha paz. E aí então ele elaborou uma palestra chamada... Não só ele, né? Eu vi também outros palestrantes, mas eu assisti a dele e achei assim sensacional. Palestra chamada Ciência da Paz. Paciência, a ciência da paz. E aí ele diz assim: ciência da paz é como se a verdadeira paciência fosse justamente a capacidade de conservar a paz enquanto esperamos. Porque esperar, todos nós esperamos. Esperamos a cura, esperamos respostas, esperamos mudanças, esperamos soluções. Mas a grande questão não é apenas esperar. A questão é como esperamos. Esperamos com revolta ou confiança? Com ansiedade ou serenidade? Com reclamação ou com fé?
Temos que conservar a confiança em Deus enquanto a solução ainda não chegou. A felicidade prometida por Jesus aos dóceis e pacíficos não nasce na ausência de problemas, mas na paz interior. A paciência é o caminho que nos conduz a essa paz. A paciência nos ajuda a compreender que cada experiência vivida possui um propósito educativo para o espírito. E quando aprendemos a confiar no tempo de Deus, compreendemos que nenhuma prova é eterna e nenhum esforço no bem fica sem resposta. Então vamos refletir. Hoje, diante das provas que eu estou vivendo, estou apenas esperando que ela passe ou estou permitindo que ela me transforme? No Evangelho, a ideia da paciência vai além da simples espera, como eu falei. Ela representa a capacidade de confiar em Deus, de enfrentar as provas sem desânimo e de compreender que cada dificuldade pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. E no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, mansos e pacíficos, eu faço o Evangelho no lar usando o Evangelho segundo o Espiritismo. E já estamos na segunda vez que passamos por ele. E eu já tinha feito o Evangelho, o ano passado, com esse capítulo e esse item, obviamente, mas eu não tinha lido com tanta ênfase como fui fazer agora estudando, E logo na primeira frase já me impactou. E essa frase, a gente sabe que Kardec teve uma pleiade de espíritos ajudando na construção das obras, E assistindo também uma palestra de Divaldo Franco, Divaldo comentou que Joana de Ângeles deu a sua contribuição exatamente nesse capítulo e nesse item, a paciência. E eu também não tinha me atentado. Na verdade, aqui está escrito um espírito amigo, não está escrito que é Joana de Ângeles. Mas Divaldo, um espírita e um espírito de uma alta categoria, muito confiável, não teria o porquê em uma palestra pública ele falar isso e não ser verdade. Também Joana de Ângeles é sua mentora. E pelo texto, depois que eu soube disso, lendo, realmente tem o jeitinho de Joana de Ângeles dar o puxãozinho de orelha nela. Então ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Lendo isso, a gente já tem um impacto, assim, fala assim, nossa, como assim? Deus manda uma dor como uma bênção. Porque quando a gente recebe uma dor, a perda de um ente querido, a traição de um amor, ou até mesmo de um sócio nos levando à falência, uma situação de uma doença muito grave, o que a gente pensa? Por que eu, Deus? Mas Deus não é bom? Como Ele vai fazer isso com as pessoas? Quando a gente vê esses terremotos, esses tsunamis que estão acontecendo por aí, nossa, mas por que Deus permite isso? Então a gente fica sem entender o motivo dessa dor. E aí eu pensei assim, eu falei, não, Deus é bondade, é nosso Pai. Aqui quem é pai, quem é mãe vai entender. Quem é que quer ver o seu filho sofrer? Ninguém. Mas é necessário deixarmos que eles sofram para aprender? É necessário. Hoje em dia a gente sabe que a situação não está tão assim, por isso estamos tendo problemas com jovens, crianças e jovens. Mas eu fui educada assim e nós também educamos nossos filhos assim. Nós não
vamos dar o peixe, nós vamos dar a vara e ensinar a pescar. Porque também não basta você só dar a vara e falar, se vira. Não, você assumiu um compromisso como pai, como mãe. Então você precisa estar ali ao lado, ensinando, apoiando, puxando a orelha quando precisa. E ela vai além. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, por que temos um filho revoltado, um pai ausente, uma mãe que não nos deu tanto carinho, um chefe insuportável, né? Por que será? Porque Deus colocou essas pessoas no nosso caminho para nos ensinar a exercitar a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, construindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte da terra. Coragem, amigos! O Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha a que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Sedes, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então me disse, não é um puxão, não é nem um puxãozinho, é um puxãozão de orelha, né? Essa tão famosa virtude, a paciência. Nós temos ali na sala 2 a escadinha dos vícios, dos defeitos e das virtudes, né? Quem não conhece pode adentrar ali na salinha e ver. E a último degrau, vamos dizer assim, são as virtudes, e são várias ali, várias. Difícil de conseguir em uma reencarnação só, todas aquelas. Mas se a gente conseguir uma a cada década, a cada século, a cada reencarnação, já está bom, né? O importante é que saibamos que temos que conquistar essas virtudes se quisermos ser bem-aventurados, se quisermos herdar uma terra regenerada. Conseguiremos nessa reencarnação? Talvez não, talvez sim. Chico era paciente, né? Irmã Dulce, mas cada um com seu estágio de evolução. Mas o que não podemos fazer é deixar para a próxima, porque são muitas virtudes. Então temos que começar agora. E já encaminhando para o nosso finalzinho aqui, a gente fica lendo, a gente fica estudando, e a gente vai vendo cada coisa linda, cada coisa gostosa, a gente quer trazer tudo, mas não dá tempo, né? Então eu vou começar, eu trouxe algumas frases que vai dar tempo, porque é rapidinho. Uma frase de Chico, bem pequenininha: não há um melhor remédio para as dificuldades da vida senão a paciência. Tem também uma frase de Emmanuel, que foi tirada de um pedaço de um texto do livro Tocando o Barco, que é de Chico com Emmanuel. E eu tirei essa frase, gente, por incrível que pareça, do Instagram. Então, redes sociais não é só desgraça, libertinagem, né?
funk, essas coisinhas todas que a gente vê nas redes sociais, né? As redes sociais também tem várias páginas muito boas. Essa aqui eu esqueci de anotar o nome da página, se não me engano é espiritualidade, alguma coisa, mas eu não sei. Enfim, o que eu achei legal foi que a pessoa colocou esse trechinho da frase e explicou o que Emmanuel estava querendo dizer aqui. Eu achei muito legal e vou ler para vocês a frase e a explicação que está lá, tá bom? Então vamos lá. Emmanuel diz assim: trarás contigo a paz que fizerem nos outros. Temos sempre o que damos. Isto é a lei de Deus. E aqui a pessoa diz que ele quis dizer: a paz que nós fazemos aos outros é a paz que trazemos conosco. Quando oferecemos compreensão, perdão, carinho, palavras de esperança, também estamos construindo esses sentimentos dentro de nós. A vida nos mostra que não podemos oferecer aquilo que ainda não cultivamos no coração. Só temos o que damos, só damos o que temos. Por isso, se desejamos encontrar a paz na nossa caminhada, comecemos sendo instrumentos de paz na vida daqueles que Deus colocou ou coloca no nosso caminho, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles. Então, sempre a gente escuta em palestras, palestrantes falando, tem mensagens de livros que devemos começar toda a nossa caminhada evolutiva dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria convivência. Não adianta eu fazer a caridade lá fora se eu não faço dentro de casa. Então, todas as dificuldades que encontramos dentro de nossa casa é onde nós devemos praticá-la. Praticar a caridade, praticar a paciência, praticar a paz, praticar o amor, a tolerância. Primeiro dentro de casa, dentro de nós mesmos. Tendo paz, eu consigo dar paz. Tendo paciência, eu consigo dar paciência. E ainda tem uma frasezinha de Joana de Ângeles, mais uma, que também maravilhosa, nos presenteando aqui no final da nossa palestra, mas a cereja do bolo eu vou deixar para a última frase. Ela nos diz assim: a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens, do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites, a paciência te auxiliará a tudo vencer. Está no livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. E chegamos ao fim, então, da nossa jornada aqui. Uma frase de Jesus, que é a nossa cereja do bolo, nosso modelo, guia, nosso irmão, nosso amigo, aquele a quem podemos confiar sempre. Com a vossa paciência, ganharei as vossas almas. Muito obrigada, gente, pela paciência e que possamos ter mais paciência no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, com as pessoas que amamos, com as pessoas que não amamos tanto assim e conosco mesmo. E que Jesus possa nos dar a paz que precisamos para vivermos em paz e em paciência. Muita paz a todos, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão.